Já respondendo uma pergunta que foi colocada lá, e a pessoa perguntava, este tema, sacramento, uma oferta de amor, o que é essa oferta? E eu quero responder pedindo auxílio a São Paulo na carta aos Efésios. E aí eu já convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia lá em Efésios, seguindo mais um passo nesse caminho de aprofundamento. Efésios, no capítulo 5. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que a palavra de Deus, mais uma vez, caia em nosso coração e gere fruto de vida para nós. Eu quero pegar com você o capítulo 5, lá no versículo 21, respondendo essa pergunta, né? O que é essa oferta? São Paulo vai dizer aqui, se dirigindo ao povo de Éfeso: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu quero abrir um parêntese aqui. Gente, para entender essa palavra que São Paulo nos direciona aqui, é importante partir do princípio que ele diz assim, que isso é um grande mistério. Primeira coisa, para a gente entender isso é um grande mistério. Depois, nos desnudar de toda a mentalidade mundana. Por quê? Porque quando nós pegamos este texto bíblico fora do contexto, para justificar qualquer tipo de subversão da mulher ao marido, numa mentalidade machista, ou de uma insubmissão da mulher ao marido numa mentalidade feminista, a gente não consegue de jeito nenhum adentrar no mistério dessa palavra. Então, a primeira coisa é a gente pensar assim, como o padre falava no final da missa, pensar como cristão, não como pagão. Se a gente pensa como pagão, a gente vai dizer, a mulher vai dizer, eu vou me submeter ao marido nunca. Eu não fui educada para isso, minha mãe me dizia, você não deve obedecer a marido nenhum. Quem foi que nunca ouviu isso de alguém? Você já ouviu isso? Olhe, cresça, tenha o seu trabalho, tenha a sua profissão, para você não depender de marido, para marido nenhum mandar em você. Quantas mulheres cresceram num ambiente hostil, com um pai violento, um pai assim, sem medidas, e depois saiu e disse, eu vou me casar. Agora o homem, um dia que vier querer mandar em mim, vai ser só a primeira vez. Então, gente, isso é um arcabouço de mentalidade pagã. Dentro do contexto cristão é outra coisa que São Paulo está dizendo aqui. A partir desse princípio aqui. Isso é um grande mistério. Que mistério é esse? São Paulo vai comparar, e aí nos versículos 25, vai falar aos maridos, né? Vós maridos, amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Esse é o mistério. Entendeu? Esse é o mistério. São Paulo, ele vai lá atrás, lá no Gênesis, está aqui no finalzinho, lá no versículo 32. É grande este mistério, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. E no versículo 31 ele vai dizer, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. São Paulo, ele vai lá para Gênesis, onde encontramos essa palavra. E ele vai dizer assim, a união entre homem e mulher no sacramento do matrimônio é um grande mistério. É tão grande esse mistério que é comparado a Cristo e a igreja. Nenhum outro sacramento tem essa comparação.
Essa união entre Cristo e a igreja. E aí ele coloca você, marido, ele coloca a mim, marido, como a imagem do próprio Cristo. E coloca você, mulher, como a imagem da? O que é que Cristo fez pela igreja? Ele amou tanto que ofertou a sua vida inteira, pela sua igreja. Então, aí a gente vai entendendo o contexto que a Sagrada Escritura vai falar de submissão. Não é, minha gente, uma relação entre homem e mulher, uma relação abusiva, uma relação desrespeitosa, uma relação de autoritarismo, onde o homem usa da mulher sem respeito à sua dignidade de pessoa. Não é isso que a palavra de Deus fala. Ele está dizendo, é tão grande esse mistério dessa união entre homem e mulher, que é semelhante à união de Cristo com a sua igreja. Veja que coisa profunda. Continuando aquilo que o padre falava no final. Viver o sacramento é trazer para a nossa vida as realidades do céu e nos projetar para o céu. É você e eu trazermos o céu para a nossa vida, para que este céu que eu trago me leve de volta para o céu, para Deus. É isso que Cristo vem inaugurar quando ele diz assim, que vem trazer o reino de Deus para cá. Ele vem instaurar uma nova forma do homem pensar sobre a sua própria vida. E o casamento é uma realidade pensada por Deus, e Cristo, ele vai aprimorar esta realidade para dizer que isso é tão profundo, mas tão profundo, que quando um batizado se une em sacramento do matrimônio, ele está trazendo para a sua vida, ele está configurando a sua vida, a própria união de Cristo com a igreja. Então, mulher, pensa bem, um homem que entende que ele deve viver como Cristo nosso Senhor, um homem que entende que na sua vida, na sua carne, na sua missão, no seu trabalho, nos seus gestos, nos seus atos, no seu pensar, no seu falar, ele precisa resplandecer Cristo. E que você, mulher, pode ajudar nessa missão que este homem tem. Como diz lá o livro do Gênesis, lá no capítulo 2, esta mulher que é este auxílio oportuno para que o homem seja o que ele é chamado a ser. Este homem chamado a ser a figura de Cristo. Será que é difícil submeter-se a esse homem? Pensa direitinho comigo. Pensa biblicamente, mulher. Será que é difícil? Você ter na sua casa um homem que é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode estar pensando, mas eu não tenho na minha casa um homem à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, aí fica difícil. Mas, gente, por isso que São Paulo vai dizer, isto é um grande mistério. Porque não é simplesmente uma realidade que nós, assim como o perdão, nós conseguimos alcançar apenas pelos nossos méritos, pelas nossas forças. É Luana olhar para Iago e dizer, quando Iago tiver naquele nível de semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí a gente se casa. Eita, morre orando, irmã. Porque isso é um processo, isso é um esforço, isso é uma luta, e a gente vai morrer se tentar. A gente vai morrer tentando, porque se desistir, vai morrer porque desistiu e não vai alcançar do mesmo jeito. Entende? Então São Paulo vai dizer, olha, isso é um grande mistério. Um grande mistério que talvez a gente que é casado passe uma vida inteira para entender o que é este amor. Então, respondendo essa pergunta, irmão ou irmã, você que fez essa pergunta, casamento, uma oferta de amor. O que é essa oferta? A oferta é essa. É o homem viver no seu casamento lutando para ser como Cristo, tal qual Cristo, que se oferte à sua esposa todos os dias de sua vida até a sua morte, como uma vela que morre iluminando, que morre se gastando. Essa é uma das grandes missões do homem casado. É deixar que Cristo construa em você a imagem dele. E isso custa tempo, custa suor, custa lágrima, custa sofrimento, como o padre falou, custa confissão, custa busca dos sacramentos.
Você almoçou hoje? Sim ou não? Você pretende almoçar amanhã? Pronto. Então você não veio para esse encontro hoje? Pronto, amanhã não vai ter esse encontro não. Mas amanhã você tem que buscar Jesus. Você tem que buscar a Cristo, você tem que buscar o sacramento, você tem que buscar a oração, você tem que buscar a sua oferta ao Senhor. Isto é a oferta do sacramento. Mas sabe o que é que acontece? Seguindo essa linha de raciocínio que nós estamos trazendo desde amanhã, e por providência, eu não conversei nada com o padre, e ele deu continuidade àquilo que a gente vem trabalhando aqui. Não foi assim? Aqueles que não dormiram na homilia pôde perceber. Nós, nesse tempo, dentro desse âmbito que estamos vivendo, de cultura, de mentalidade, de mudanças, etc., nós precisamos entender que exige de mim e de você abraçar uma realidade diferente, talvez, do que a gente viveu até hoje. Aí talvez uns estejam pensando, para que eu vim para cá? Eu não podia estar fazendo outra coisa senão vim para cá para escutar isso e agora? Gente, independente de você vir para cá ou não, isso é a realidade. Não há outra finalidade para o matrimônio, para o homem que é casado, para a mulher que é casada. Por mais que no contexto social a gente aprenda que o casamento é uma realização pessoal, é um alcance de um sonho, é um evento. Por mais que o mundo diga isso, casamento não é isso. É também, mas não é isso. Casamento é isso aqui. É nós sermos a imagem de Cristo e a mulher ser a imagem da igreja. E o homem passar uma vida inteira doando a sua vida pela sua mulher e pela família que ele formou. Casamento é isso. Casamento é a mulher como a igreja se purificar a cada dia, se ofertar a Cristo e se preparar a cada dia para dar-se ao seu esposo em santidade, em oferta de amor. Quando eu lavo um prato é oferta de amor, se você fizer com amor é oferta de amor. Quando você está com seu marido no ato conjugal é oferta de amor. Quando você silencia, quando você gostaria de esbravejar, falar tudo o que o seu marido merece ouvir, e você pede a Deus palavras sábias para falar o que é correto, adequado, para que não se quebre a comunhão de vocês, isso é oferta de amor. Vocês jovens estão vendo nessa geração de vocês que casamento é, sei lá, é um evento social, eu quero fazer uma festa linda. Muita gente não se casa porque para no que vai gastar nas festas. Eu não vou me casar agora, eu vou me casar quando a gente tiver uma estrutura financeira. Não casa, porque a gente, vive na luta. É ou não é? Mas o mundo tem dito para você, não, casar é uma festa linda, maior, faça uma festa mais linda do que a da sua irmã, faça uma festa mais linda do que a sua prima, porque aquela briga, né? E casamento não é isso. Casamento é essa oferta, como Cristo entregou-se inteiro pela igreja, e a esposa, a mulher, se entrega inteira a Cristo. Então é isso que a palavra de Deus fala da submissão. É a mulher se colocar embaixo de uma missão que o marido entendeu que tem neste mundo. Que missão é essa? É ser outro Cristo. Entendeu aí? Então, mulher, você não é chamada para ser no seu matrimônio a empregada do seu marido, não. Você é chamada para ser igreja, a figura da igreja para o seu marido, como a igreja é para Cristo. E a igreja é este sacramento de salvação para a humanidade. A igreja é este lugar onde os filhos de Deus encontram salvação. Aquilo que eu falava na primeira colocação, salvo engano, quando a palavra de Deus diz que a mulher seja sábia. A mulher que é sábia edifica a sua casa, porque a mulher, a exemplo da igreja, é este esteio, é este lugar onde há salvação. E não durma não, viu? Preste atenção nisso. A mulher é este esteio, é este lugar onde o marido encontra salvação também, onde o marido vai vivendo esse processo de redenção, onde o marido vai vivendo esse processo de restauração. Aí você, marido, eu pergunto para você, é uma pergunta retórica, não precisa responder não. Mas quantas vezes eu e você, marido, estávamos numa situação de perigo, numa situação difícil em que a mulher aberta, sensível à ação do Espírito Santo, chegou para você e disse: ei, nego, o que está acontecendo?
Eu estou te achando tão estranho, por que tu estás assim? Por que tu está frequentando tais lugares? Por que tu está fazendo isso? Eu estou te achando fazendo tanto isso aqui, tu acha que não está errado, não? Sua mulher já fez isso com você? Aquela situação em que a mulher chega para o marido e diz: ô nego, vem cá, ô amor, vem cá, eu queria te perguntar um negócio, agora diga a verdade. Meu amigo, quando a mulher diz agora diga a verdade, ela já sabe da verdade. Não adianta não, meu filho. Quando ela diz assim, agora diga a verdade, acabou. Pode dizer, porque ela já sabe. Ela já sabe. Olha, eu vou te perguntar agora, diga a verdade, acabou. Entendeu? Então nessas horas que a mulher chega e diz: ó, vem cá, vamos ter uma conversa. Precisa de uma conversa. A mulher não tem essas coisas, né? A gente precisa conversar, amor, a gente precisa conversar. Quando ela chama você para conversar, vá mesmo, você está precisando. Você está precisando, por quê? Porque há na mulher essa sensibilidade, essa graça dada por Deus. Gente, isso é dom de Deus dado a elas. Então quando ela chama você para o canto: ó, amor, vamos conversar sobre isso aqui, vamos alinhar isso aqui, vamos fazer, faça mesmo. E se tiver alguma coisa errada, marido, quebra o orgulho do teu coração e assume, aceita, porque de fato isso é uma graça que o Espírito concede às mulheres em fazer este processo, dar esse jeitinho, não é? Perceber, e agora como é que eu faço, o que é que eu falo, aí fica arrumando um jeito, aí chega, aí passa a mão, o amor, aí bem, veja, eu queria dizer um negócio, olha, né? Começa a rodear. Marido, nessas horas, olha, quebrante o seu coração. Deixe Deus quebrar mesmo o seu coração, porque é Deus salvando através da sua esposa. Então isso é o processo, este é o processo de oferta, de amor, que nós somos chamados a viver dentro do matrimônio. Quando o marido entende o seu lugar e quando a mulher entende o seu lugar, não há interferência, não há choque, não há conflito, não há guerra, como Carol sempre costuma dizer, não há um cabo de guerra lá em casa. E aí eu me antecipei a você. Não há uma briga em casa em quem tem a fala maior, em quem tem a razão, porque quando numa discussão alguém ganha, os dois perderam. Quando você vai até as últimas consequências pensando que está ganhando porque você impôs a sua opinião, porque você impôs o seu pensamento, os dois perderam. Bobeira nossa querer fazer isso. Então quando os dois encontram o seu lugar, não há mais essa briga de poder. Quem manda mais, quem faz mais. Não, cada um encontra o seu lugar. Encontrando o seu lugar, meu amigo, é onde o casal ele chega num processo de harmonia. Não se preocupe, vocês casais jovens ou vocês que vão se casar, é normal que se deparem com isso. É normal que vocês comecem a enfrentar alguns desafios e até frustrações. Mas é nesse período, nesse momento em que o amor ele vai se solidificando. É nesse momento em que a oferta de amor ela vai acontecendo, porque a oferta ela acontece de fato quando você faz aquilo que você não queria fazer. Aquilo que não é prazeroso para você. Porque enquanto a gente namora, normalmente quando a gente namora, a gente vive mais as realidades boas. E é bom que seja assim. E é fase do relacionamento. É importante que seja. A gente vive o enamoramento, o apaixonamento. É tudo lindo, é tudo cheiroso. É tudo, nem todo mundo é tão cheiroso assim, né? Mas para dizer assim que é tudo muito bom e faz parte. Porque se não for assim, quem é que vai querer casar? Se está uma derrota, uma tristeza no namoro, quem é que vai querer casar? E é um processo normal. Mas quando a gente casa, a gente começa a se deparar com algumas frustrações, sim ou não? Quem é casado? Quem nunca se frustrou com sua mulher? Se disser que não, está mentindo. Mas fica caladinho aí para não ter bronca em casa mais tarde, né? Quem nunca se frustrou com o seu marido? Você esperava uma coisa e foi outra. Você sonhou de um jeito e aconteceu de outro. Ou até estava caminhando para isso, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que algo mudou. E a gente se frustra. Aí é onde entra, viu? Fortalecendo a pergunta de quem fez. Aí é onde entra a oferta de amor. É onde você permanece sem querer permanecer. É onde você sorri sem querer sorrir. É onde você abraça sem querer abraçar. É onde você dorme na mesma cama sem querer dormir. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, viu? Marido e mulher, cuidado com essa historinha de dormir na sala. Cuidado com essa historinha de dormir no quarto do menino, no quarto da menina.
Teve um probleminha lá, tem marido que faz isso. Teve um probleminha lá com a mulher, sai da cama, vai dormir na sala, vai dormir no quarto. Acaba com isso. Outra coisa também, outro parênteses que eu abro, aquelas pessoas que quando começam a brigar, dizem, se for desse jeito não vai dar certo não. Que não vai dar certo, rapaz, toma jeito. Que não vai dar certo, o que vai fazer dar certo é você e ela se determinar para que dê certo. A gente acompanha muitos casais que começam a dizer, olha, mas naquela hora o sangue na cabeça, e eu disse mesmo, eu disse o que eu queria, eu disse a ela, se for desse jeito não vai dar certo não, eu vou sair de casa. Acaba com isso, rapaz. Porque se você prometeu que era até a morte, por que você agora está dizendo sim? Porque agora você está condicionando a tua decisão. Porque agora, mulher, você que decidiu, você que foi para o altar, você que casou, vai chegar agora e vai dizer, não, se for desse jeito eu não quero não. Tu queria só tudo bonitinho? Ou vai dizer que tu não sabia que teu marido tinha umas coisinhas que você não gostava antes de casar? Não. Você sabia. Talvez você casou com aquele pensamento, quando casar ele melhora. Tá se conversando, rapaz. Quando o cara casa, se ele não tiver um desejo, uma decisão, uma determinação de seguir mudando, piora. Porque casou, ele vai dizer, agora eu casei, agora que arregaça mesmo. Não quero nem saber, agora ela vai conhecer quem eu sou de verdade. Se a gente não tiver uma decisão de mudar, de melhorar, de ser melhor a cada dia, a gente cai naquela ilusão, naquele pensamento mundano e diabólico que as pessoas dizem, no começo aqui era bom, agora está ruim, agora está muito ruim, agora não... Não, agora é que tem que ficar bom, porque agora entra a tua decisão. Entendeu? Agora não é mais aquele foguinho, aquele negocinho que dá no coraçãozinho da gente quando a gente conheceu a pessoa. Quando a gente começava a ver as primeiras vezes, quando a gente reencontrava ela, não dava aquela coisinha assim dentro, né? O coraçãozinho. Dava ou não dava? Em mim mesmo dava. Ficava doido, querendo encontrar com ela a todo custo. A gente buscava encontrar a possibilidade de se encontrar, e quando se encontrava, ixi Maria, não era assim ou não? Aí a gente vai passando um pouquinho mais de tempo de namoro, isso vai diminuindo. E quando se casa, isso muitas vezes isso some. E teu coração bate mais forte quando vê a pessoa. Some ou não some? Diga a verdade. Comigo sumiu. Quando eu volto para casa que eu encontro com ela, meu coração bate mais forte. Mas a minha decisão de amar, de encontrar a pessoa que eu amo em casa é diferente daquele tempo. A minha capacidade de fazer por ela e fazer pelas minhas filhas agora, pelas minhas filhas, é diferente da disposição que eu tinha quando a gente se conheceu há 25 anos. E você que tem mais tempo de casado, não é assim. Se no primeiro ano de namoro, ou nos primeiros meses de namoro, alguém olhasse para você e dissesse, você teria coragem de dar a vida por ela? Eu nem conheço. Como é que eu vou dizer que tenho coragem de dar a vida por uma pessoa que eu conheci agora? Mas hoje é diferente. Então essa oferta de amor é isso, meu irmão, minha irmã. Aqui São Paulo vai dizer, isso é um mistério. Agora, se eu e você nos afastamos da fonte, esse amor ele não vai ter força. Esse amor não vai ter força de dar um passo aqui, daqui para fora, desse território aqui, não vai. Mas se a gente busca em nosso Senhor essa força, Ele nos dá. Por quê? Porque Ele primeiro quer que eu e você sejamos o homem. Jesus quer que eu e você, homem, sejamos a imagem dele. Ele quer que você, mulher, seja essa imagem da igreja. E caminhe até o final da sua vida, sendo fiéis um ao outro, como nós nos comprometemos no altar. Essa é a oferta. E, gente, esta geração nossa não tem escutado isso nos lugares, não. Talvez você esteja aqui e diz, sei lá, eu não penso assim, eu não queria estar ouvindo isso, eu penso de outro jeito. É porque essa nossa geração não está ouvindo isso, não. Esta é uma geração de homens e mulheres sem raízes. Homens e mulheres que não estão sendo preparados para os compromissos duradouros. Estão sendo forjados em momento
viva o momento, viva o dia, viva o prazer do dia, viva a alegria deste dia. Entende? Não os compromissos duradouros, um amor para sempre, para a vida toda. E aí nós, como cristãos, como batizados, precisamos entrar em outra escola. Porque se a gente se mantém nessa escola de frouxidão, que o mundo está formando as pessoas, não tem casamento no mundo que dure, não. Porque quando você estiver esgotado, quando você estiver cheio, quando você estiver com o seu coração todo com iras reprimidas, com coisas guardadas, você vai ser mais um que vai chegar e vai dizer, ó, dá mais não. Dá mais não, já deu até aqui, não dá mais não. Williams, e aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar na escola do matrimônio. E aí, gente, aí eu vou fazer um merchandising aqui. Fazer uma propaganda. Comunidade Restauração está comprometida na formação da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do casal. A gente tem esse compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser entrar nessa escola, cola que é sucesso. Brincadeiras à parte. Se você quiser entrar nesse caminho, Comunidade de Restauração está aqui para lhe ajudar. Infelizmente, meus irmãos, até nas nossas igrejas, os discursos que nós estamos ouvindo têm sido diferentes disso. Nós estamos como coordenadores da pastoral familiar na diocese, mas a gente orienta os coordenadores, os líderes, para apresentar a verdade e somente a verdade. Ah, mas o povo não quer. Se a gente for falar isso, o povo não quer. Paciência se o povo não quer, né? Agora, a tua obrigação é falar a verdade. E a nossa também. Entendeu? Então, isso que o padre falava e a gente está endossando é essa oferta, meu irmão. Isso é casamento. Seja bem-vindo ao casamento, é isso aí. Se até hoje, se você casou sem uma devida preparação, se você casou porque era o sonho da sua vida, se você casou porque essa pessoinha linda aí do seu lado era o amor da tua vida, que bom, que ótimo, excelente. Agora junte tudo isso à essência do matrimônio, que é isso que São Paulo vai falar. Casamento é isso. O casamento de fato, o sacramento do matrimônio é isso aqui. Agora, claro, tem felicidade demais, meu Deus, que é isso? Não é só luta, não é só dor, não é só oferta, não é só renúncia, não é só sofrimento. É muita alegria, é muita satisfação, é muita realização. Óbvio que é, mas sem tirar o que é próprio, o que é oferta. A vida de Cristo não foi só sofrimento, mas a sua oferta, o ápice da sua oferta foi a morte. Só isso. É pouco. Então você, marido, como é que você deve amar a sua esposa? Como é a sua forma de ofertar a sua vida? Dando a sua vida por ela. Só isso. E se a gente não entende isso, a gente fica só dando murro em ponta de faca. A gente fica só se debatendo, gente. A gente fica só perdendo tempo em querer fazer um arrumadinho do casamento. Você até faz por um tempo, mas chega um momento que não dá. Porque a vida em Deus, a vida no casamento vai ter uma hora que vai exigir a sua oferta, vai exigir a sua morte. E aí, se você não estiver disposto a morrer, você vai correr. Entendeu aí? E aí uma resposta para aquilo que eu falava. Por que os divórcios estão aumentando cada vez mais? Porque as pessoas estão na escola da superficialidade. Quando começa a entrar no profundo, quando começa a exigir, aí não quero não. Entendeu? E isso, eu tenho certeza que mesmo que vocês não soubessem, a partir de uma compreensão teológica e bíblica, vocês já vivem, já viveram ou estão vivendo. Porque esse sofrimento que você passa, que você enfrenta dentro do seu casamento, deve ser um sofrimento santificador. Pegue isso como matéria de santificação. Pegue isso para te fazer rezar mais. Está difícil com tua mulher? Dobra o joelho e vai rezar. Está difícil com teu marido? Dobra o joelho e vai rezar. Vocês que namoram e querem casar, comece a rezar pelo namorado de vocês, viu? Aqui é uma santinha de Jesus. A outra santinha ali, meu Deus. Quase casando. Mas, gente, começa a rezar pelo teu namorado. Começa a rezar por essa pessoinha aí.
que vai continuar linda, maravilhosa, sendo essa pessoa boa que você hoje conhece, se você for este auxílio oportuno para que ele seja santo. Se você for essa mulher que São Paulo vai dizer, sede submissas aos teus maridos. Dá para entender melhor essa palavra depois disso, sim ou não? Ele não está dizendo, seja a sola do sapato do teu marido, seja a escrava. Não, seja o auxílio oportuno do teu marido, para que ele seja a imagem de Cristo. E Cristo salvou a igreja, aí teu marido vai seguir salvando a tua casa, mulher, se ele for aquilo que ele é chamado para ser. Porque os homens deixaram de ensinar aos seus filhos a fé. Eles delegaram essa função para a mulher. Mas essa função é tua, marido, é tua. Bota isso na tua cabeça. Você que tem filho em casa, você que tem que evangelizar os seus filhos. Você que tem filho, você que deve pegar na mão do seu filho e sua filha e levar para a igreja. Não é dizer, vai com tua mãe. Não, é você pegar e fazer, e você ser o líder, você ser o cabeça, você ser o chefe da tua casa. É você, enquanto vocês vão almoçar, é você dizer, peraí, a gente vai comer feito bicho não, a gente vai rezar. Entendeu? É a gente começar a se posicionar como chefe, como líder da casa. Aí não tem mulher, meu amigo, que não vai querer submeter ao homem que entendeu a sua missão, não. Agora se submeter na dimensão da fé. Entendeu aí? É isso. Porque você sabe que você está segura. Marido, tu tem que dar segurança à tua mulher. E não é só segurança financeira, não. É cobertura espiritual. Você entende isso? Nós homens precisamos dar cobertura espiritual sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Você tem que ser um sentinela da sua casa, alguém que toma conta da tua casa, alguém que está ligado, o que é que está acontecendo aqui, o que é que minhas filhas estão ouvindo, o que é que elas estão vendo, o que é que elas estão vivendo, o que é que minha mulher está fazendo, não com ciúme, com insegurança, não, com proteção espiritual. É diferente. Isso é missão tua, marido. É ter uma hora que eu e você, homem, temos que dar a palavra final. Não é aquela palavra, a minha palavra, não. É fundado na vontade de Deus. O que é que Deus quer para a nossa família? Está todo mundo batendo cabeça, tu e o marido tem que dizer, peraí. É isso aqui, o caminho é esse aqui. Essa segurança que eu e você, homem, precisamos ser para a nossa casa. Então uma mulher que está abaixo de uma proteção espiritual, meu irmão, se você for mulher, se você for sensível a Deus, você não vai ser tola não, você vai ser sábia. Entendeu? Então aí não tem conflito não, meu amigo. E eu não digo com isso, não tem discussão, não tem divergência, não tem conflito de espaço, de interesse, de autoridade, não. Cada um vai entender, peraí, esse aqui é o lugar dele, esse aqui é o lugar dela, tá tudo certo. Gente, existem filhos que estão doidos, estão confusos, porque não sabem, a mulher dá uma ordem, o marido tira, o marido dá uma ordem, a mulher tira. O filhinho mimado, a filhinha mimada. Não, faça não com a bichinha não, porque eu sofri muito lá em casa, eu sei o que é isso. Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. Gente, não vamos repetir o que algumas gerações repetem. Essa frouxidão, essa falta de raiz, essa falta de determinação, essa falta de profundidade em Deus. Entende isso? Então é isso. Esta é a oferta de amor que nós somos chamados a ser. E é uma oferta hoje e uma oferta amanhã. Oferta hoje, oferta amanhã. Oferta todos os dias. Não tem esse negócio de eu estou cansado dessa história de casamento. Não tem isso, não. Não tem a história de estou cansado, não. É um compromisso para a vida toda. E entender que esse compromisso, essa oferta, vai nos levar à meta que a gente tem. Lembra quando a gente falava de manhã? Quando a gente casa, a gente tem uma meta. Nossa meta é o céu. Nossa meta é a promessa que Cristo, que se encontrou comigo, que eu encontrei Jesus,
nos dá. E este é o lugar da santificação. O matrimônio é o lugar como vocação, porque tem que ter vocação, né? Como tem a vocação sacerdotal, vocação dos consagrados às religiosas, a vocação do matrimônio, porque uma vocação é a resposta ao amor de Deus, a resposta de santidade a esse Deus que nos chama, que nos ama. Eu quero trazer aqui para você um pedacinho do livro. Quem tem o livro, Torne Sua Família um Porto Seguro. Levanta a mão aí para ver. Então o que tem ali não vai dar, amor, pro povo. Gente, quem está se preparando, quem já é casado, muito, tem um caminho muito importante aqui para vocês lerem e vivenciarem e partilharem como casal. Mas eu quero trazer aqui uma parte: casamento como lugar de ser santo, ofertando a vida. Isso que o Williams ia trazendo é no nosso dia a dia, é nas pequenas e grandes coisas que nós precisamos ofertar, entregar, certo de que eu estou me santificando e também ajudando o outro a ser santo. O matrimônio, juntamente com a ordem, sacramento que recebe o ministro ordenado, são tidos como sacramentos de serviço. Olha só, você casou sem saber disso? Pois é, sacramento de serviço, em que a vida daqueles que o contraem passa a ser comprometida na doação de um pelo outro e aos filhos que Deus nos der, educando-os na fé da qual também receberam e entregando como penhor e maior herança. É uma vocação, é a vocação de oferta, de serviço, é a vocação que nós precisamos responder a cada dia, a cada instante. E aí nessa sabedoria, né? Williams ia falando nessa autoridade de pai, de homem, como Cristo, e nós como mulheres, nessa submissão e nesse amor, como a igreja assim faz, que acolhe o plano de Deus, o plano de salvação. Nós como mulheres precisamos ter muita sabedoria, pedir a Deus, clamar a Deus essa graça de sermos mulheres sábias, que querem sua família edificadas em Cristo. E infelizmente a gente tem visto muitas mulheres sem a graça da sabedoria na sua casa, que não sabem cuidar de si, da casa, do esposo, que não sabem viver com amor aquilo que é, porque é oferta, não é? É quando a gente tem tudo para fazer e a gente não queria fazer. Quando a gente tem aquela responsabilidade, né? Tem uma lei, é isso mesmo. Vem os filhos, vem as responsabilidades, tudo aumenta. A gente, quando é solteira é uma coisa, quando casa a gente tem outros compromissos e a vida vai se tornando... O tempo parece que... O dia não tem 24 horas mais, é como se fosse 12 horas ali, a gente dá conta de tudo, não é? E aí a gente vai vendo como nós precisamos fazer tudo isso com amor. Porque sem o amor não vai santificar. Sem o amor não vai trazer para o outro a graça da salvação. Sem o amor, a gente só vai estar vivendo e isso vai se tornando pesado. E vai pesar tanto que vai chegar um momento que a gente vai dizer, como eu vi, infelizmente, não sinto mais. Eu vi de um casal jovem, eu vejo que eu não gosto mais. Infelizmente a situação já estava acabada. E você olha e diz, cadê o compromisso diante de Deus? Não entendeu o que é essa oferta, esse sacrifício, essa entrega, porque nós visamos a eternidade, nós visamos aquilo que vem para nós como promessa, e Deus vai dar a medida. Nós escolhemos. Deus colocou essa pessoa no seu caminho. Olhe para o seu amor aí. Lembre daquele dia que você conheceu. Lembre daquele dia. E Deus deu a graça da gente se encontrar, de conhecer o amor da minha vida. E Ele olhou para mim e disse, eu vou casar com essa.
mas a gente foi livre para escolher um ao outro. Algo atraiu, algo foi importante, aquilo foi conquistando um coração do outro, mas passa o tempo e quando a gente não vai entendendo que essa oferta ela precisa acontecer todos os dias e a gente para no sentimento, eu não estou sentindo mais aquilo que eu sentia. A escolha foi feita, a decisão foi tomada e amor se torna isso. Amor é uma decisão. E aí eu não vou estar parada no que eu sinto, ou na vontade de me arrumar, ou de cuidar das coisas naquele dia. Não, é decisão. Vai se tornando natural, porque eu sei que eu escolhi isso. E nós precisamos derramar um na vida do outro, para que a gente continue crescendo e continue buscando aquilo que é de Deus. Não é fácil, mas é possível. E como o William nos trazia, não é só dificuldade, oferta, renúncia, é também a alegria de ter alguém do seu lado que protege você espiritualmente, que está do seu lado, que é companheiro, que vai caminhar com você até o fim. É a gente se apoiar um no outro nessa certeza de que um ao outro vai estar santificando e vai estar conduzindo um ao outro nessa promessa que a gente não pode tirar de vista, que é a eternidade. Então são nas pequenas coisas, nas pequenas. E como essa sabedoria de mulher, veja nos pequenos detalhes, mulheres, como nós podemos permanecer com que a nossa casa esteja em paz, com que o nosso esposo não vá achar que precisa ter outra vida. Faça com que ele tenha saudade e vontade de voltar para casa, de encontrar alguém que está ali junto dele, que cuida, que ama, que reza, que bota o joelho no chão, não só quando as coisas estão ruins, não. Bota o joelho no chão para a gente permanecer uma família unida, uma família em Deus. Para que o meu esposo não vá viver ou ser tentado a qualquer outra coisa, que o inimigo não tenha vez na vida dele, dos nossos filhos, das nossas filhas. Nós precisamos ser uma família de muita fé, de muita oração, porque os tempos são maus. E o inimigo, ele ronda, ele continua rondando todo o tempo, todos os dias, para querer destruir o que é plano de Deus. Porque família é plano de Deus. A sua casa, a sua família, o seu matrimônio, o meu matrimônio é plano de Deus. E nós não podemos deixar sermos vencidos, derrotados por aquele que só quer destruir. Então, abrace com muita fé, abrace com muita responsabilidade e faça com que a sua família vá até o fim, vá até o céu. É de mãos dadas, juntos, rezando, buscando, perseverando. Não adianta só buscar esse aprofundamento e achar que a gente está com a bagagem toda abastecida ali para o resto da vida. Não está. A gente precisa continuar. A gente tem os encontros a cada 15 dias, mas vai ficar certo, né? Toda primeira e terceira sexta-feira do mês, lá no Indianópolis, a gente vai estar junto. Para aqueles que querem perseverar, para aqueles que querem dar continuidade e ir abastecendo, porque não é fácil. E tem situações que a gente vai precisar de um casal amigo para a gente continuar prosseguindo. A gente passou por momentos que a gente precisou de ajuda. E a gente continua junto daqueles que buscam o mesmo compromisso que nós, para que a gente se ajude. E a gente sabe que é possível, porque tem aqueles que perseveram. E a gente também vai estar junto nisso. E uma coisa que eu me lembrava aqui, que o Senhor continua me lembrando, só um parênteses. Cuidado quando chegam os filhos. Muitas vezes o filho se torna o trono, o rei, a rainha ali do lar. E o marido e a mulher se perdem no caminho. E o filho se torna a coisa mais importante, que tira o marido da cama, que já não tem mais tempo para o outro, que vão perdendo a vida. Tudo gira em torno somente dos nossos filhos e a gente vai esquecendo que se a gente não se cuidar, que a gente não se fortalecer, se a gente não buscar aquilo que é próprio do matrimônio, a vida como casal, tempo para nós dois, estarmos buscando
alimentar a nossa fé em Deus como casal, a gente vai minar. E aquilo que é a maior alegria dos filhos, que é ver os pais unidos, uma família estruturada, vai se perder. Porque o filho se tornou o centro ali do nosso amor. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque eles vêm como bênção para crescer na família e tornarmos uma família que vai buscar a Deus, ser testemunha onde estivermos. Mas ele não pode roubar, o filho e a filha não podem roubar aquilo que Deus construiu e uniu. Então são nas pequenas coisas, é no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, aonde a gente trabalha. As redes sociais que tem destruído muitos relacionamentos, porque a gente não tem tempo mais de olhar um no outro, não tem tempo mais de viver como família, de jogar um jogo junto, de rezar juntos, de viver como família, porque a gente está ocupado demais ali no telefone. E a gente tem que ter cuidado nas pequenas coisas que estão vindo para destruir o nosso lar. Isso já começa agora, namoro, noivado, e vai até o último dia da nossa vida. As pequenas coisas que podem destruir a nossa busca pela santidade. É um alerta que o Senhor nos dá. É vigiar, orar todos os dias, gente. O aprofundamento da nossa vida vai se dar a cada instante. Quanto mais a gente buscar a Deus, quanto mais eu me firmar no Senhor, quanto mais os meus joelhos estiverem no chão, o terço na mão, para a gente rezar e combater pela nossa casa, mais a gente vai estar firmando o nosso matrimônio na rocha, que é Cristo. A gente não pode esquecer disso, porque a gente não esquece de comer todos os dias, de alimentar, de buscar o que precisa para dentro de casa, a subsistência. A gente não esquece, porque a gente sabe que a gente precisa. E no campo espiritual tem que ser muito a nossa razão e a nossa determinação de entender que todos os dias, sem cessar, eu preciso crescer na fé, de modo pessoal, como casal e como família. Gente, só para a gente concluir este momento, isso que eu vou ler aqui agora, daria um outro retiro, mas só para citar para vocês e para fortalecer aquilo que o padre falava no final. Esses versículos que estamos lendo aqui da carta aos Efésios, lá no versículo 3 do capítulo 5, Efésios 5:3, vai dizer assim: fornicação e qualquer uma impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Talvez a gente não saiba o que é fornicação. O Catecismo da Igreja Católica nos ajuda lá no parágrafo 2353. Fornicação é a união carnal fora do casamento, entre um homem e uma mulher livres. Ou seja, um homem e uma mulher que podem casar-se e vivem união carnal, vivem o sexo fora do casamento. Então, gente, para finalizar com essa palavra, com essa exortação, a proposta era a proposta de um aprofundamento. E aí eu quero até assim pedir para você que talvez tenha sido o primeiro contato que você teve conosco, com a comunidade, e talvez você parou assim e disse: sei lá, a primeira vez que eu estou vindo, eu já estou escutando isso tudo. Queria dizer assim para vocês que se alguma palavra, alguma forma de expressar essa palavra caiu no seu coração como uma palavra dura, eu peço a você que, por caridade, meu irmão e minha irmã, acolha pedindo a graça ao Senhor de transformar no seu coração a palavra fecunda, porque o nosso intuito aqui não é de modo algum evidenciar ou apontar um erro ou trazer um peso para você, mas aproveitar uma oportunidade que você deu para Deus de estar aqui hoje.
Talvez a gente não tenha outra oportunidade de falar o que nós falamos para vocês nesta ocasião, desta forma. Então é um dever nosso, de evangelizadores, de missionários, de em qualquer oportunidade que nós tivermos, nós apresentarmos a luz da verdade. E foi isso que nós fizemos, como dever nosso. Tá bom? Então, por caridade, assim, poxa, eu não estava preparado para ouvir isso. Coloca no coração de Jesus e perdoa a gente. Tá bom? Mas não deixa que as palavras se percam sem que haja pelo menos o esforço. Tá bom, eu vou tentar. Combinado? Queria que você, por um instante, fechasse um pouco seus olhos. De onde você está mesmo, pode ser sentadinho mesmo.